Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e no vídeo de hoje eu quero te mostrar por que eu acho que o TDD não é tão necessário quanto você imagina, quanto as pessoas que você já escutou aí imaginam. Um pouco de polêmica aqui, eu acho que esse é um assunto bem interessante que vai tirar muitas das suas dúvidas sobre o tema. Para a gente começar, por que o tema é importante? Por que eu acho legal trazer essa discussão aqui para o canal? É que muitos devs e principalmente muitos chefes, muitas pessoas que estão na gestão das equipes, elas misturam os conceitos. A gente escuta falar muito sobre TDD na área de programação. Eu posso dizer isso com uma certa autoridade aí, porque além de escutar várias dúvidas sobre o assunto, eu também vejo pelas pesquisas que o pessoal faz para chegar no canal, buscando por TDD, mas na verdade elas estão buscando por testes de unidade. Então a gente acaba misturando um pouco as coisas. Eu já escutei vários gestores de tecnologia falarem sobre TDD, porque a gente tem que fazer TDD e tem que ter, porque é importante, porque é legal. E na verdade eles estavam falando sobre testes de unidade, sobre testar código. É muito comum misturar essas coisas. A gente escuta muito o termo TDD, é meio que uma hype, ficou muito mais forte depois dessa tendência a microserviços que a gente vem vendo aí nos últimos anos. Acho que é bom, é muito positivo sim para a área, só que a gente também não pode confundir as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que é legal a gente falar um pouco disso para desmistificar algumas coisas, né? Para tirar um pouco dessa mistureca que a gente faz aí na hora de programar, de ler, de estudar. Porque eu acho que quando a gente consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra, você consegue formar a sua opinião e, principalmente, você começa a aprender aquilo que você precisa. Muitas vezes os devs eles querem aprender TDD pelo motivo errado. Eles não sabem exatamente por que se faz TDD, para que ele foi criado, por que a gente usaria no nosso dia a dia e acaba querendo aprender porque todo mundo fala que é obrigatório, que você tem que fazer, porque é importante, porque é bom, que todo dev precisa. Aliás, isso é uma coisa que você vê até em vaga, né? Quando a gente vai procurar vaga na internet, muitas empresas pedem TDD no meio dos requisitos lá. E como várias das coisas que as empresas pedem, né, a maioria delas nem aplica TDD. Eles pedem para você que você precisa saber TDD, você precisa conhecer a técnica, só que você chega lá no time e ninguém faz. Às vezes, em raras exceções ainda, que fazem teste de unidade. Né? Mas TDD mesmo ninguém aplica. Então, essa confusão ela é realmente muito difundida na nossa área aí e acaba pegando na nossa vontade de aprender as coisas. Né? Pô, eu preciso aprender TDD porque é legal, porque é importante, porque as empresas pedem. E às vezes você está, talvez, investindo sua energia em coisas que não são exatamente aquilo que você queria. Então também acho que é legal trazer esse tema para que você pare de investir um pouco de energia no lugar errado, né? Que você comece a entender. Primeiro você entende, aí depois você tira as suas conclusões aí. E aí, como que esse conhecimento vai te ajudar? O que eu vou te trazer hoje aqui que vai fazer a diferença no seu dia a dia? Coisa que você já pode começar a chavear hoje, depois que você acabar esse vídeo aí. Primeira coisa, aprender para que serve o TDD. E entender principalmente as diferenças entre o que é TDD e o que é teste de unidade. Eu sei que eles parecem as mesmas coisas, são assuntos relacionados, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Às vezes eu falo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas não é que elas não têm a ver, elas têm relação sim, mas são coisas diferentes, com fundamentos diferentes e com utilidades diferentes. Né? Eles foram criados com objetivos diferentes. E aí depois que você aprender para que serve e entender o que é de diferente entre um e outro, aí você vai poder decidir o que é melhor você fazer em cada situação. E um ponto importante que eu quero transmitir para você aqui com esse conteúdo é tentar diminuir um pouco a sensação de culpa que a gente sente por não aprender as coisas. Isso também é uma coisa que às vezes chateia e a gente não fala muito sobre isso na área, na parte mental da coisa. Quando você fica lá se culpando porque você não sabe fazer teste de unidade, porque você não sabe fazer TDD, para pensar um pouco no que é o teste de unidade, no que é o TDD, e se ele vai se encaixar no seu contexto.
Se você consegue fazer um teste de unidade, eu estou aqui toda semana falando sobre teste de unidade, que é uma coisa importante, mas eu realmente entendo que em muitas situações você não vai conseguir fazer. E não é do nada que vai brotar do chão ali um monte de teste na sua aplicação. A mesma coisa é com o TDD. Você não vai aprender TDD do dia para a noite. É uma coisa estressante, é difícil. Vamos falar disso aqui hoje ainda nesse vídeo. Mas não fica se culpando porque você não aprende, porque você não tem tempo, porque você vai ver que é um processo. A única coisa que você precisa cuidar, vigiar melhor na sua carreira é entender as coisas. Entender, olhar e saber quando você pode fazer, quando você não pode fazer. É isso que eu quero trazer aqui hoje para você. Para a gente começar então, vamos falar da parte que não é muito legal do TDD, porque a gente escuta muita gente falando que é bom, que precisa fazer, que é necessário, que todo dev precisa saber. Só que você precisa entender que TDD não é uma coisa fácil. Não é uma coisa mega tranquila. Se fosse fácil de fazer, todo dev faria. O TDD ele é uma forma de programar que, para quem não aprendeu desde o começo a programar com TDD, é uma coisa que é extremamente agressiva. É agressiva porque o TDD ele mexe com a forma como você raciocina. E eu não estou aqui para ficar criticando o TDD e falar que ele é uma porcaria que você não deve fazer. Toda técnica, toda parada que a gente aprende na área de tecnologia, ela tem o seu valor para determinados contextos. Eu só quero te mostrar aqui que TDD não é tão simples quanto parece. Quando a gente olha um exemplo na internet, quando a gente vê a pessoa fazendo no YouTube aqui, tudo é muito fácil. É muito simples quando a pessoa te fala. Eu não sei se você já, por exemplo, tentou meditar. Quando você começa a fazer meditação, é difícil. As pessoas falam assim, você precisa não pensar em nada. Cara, seu cérebro não foi feito para não pensar em nada. A todo momento você está pensando. E muitas vezes, quando você acha que você não está pensando em nada, é porque você está pensando em não pensar em nada. Você já está pensando. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes, ao invés de você tentar, quando você está começando, ao invés de você tentar sentar numa cachoeira, ouvindo uma música, ou sei lá, tentando esvaziar sua mente de um jeito maluco lá, muitas vezes é mais produtivo, é mais fácil você aprender a meditar com meditações guiadas. É um áudio, né? Uma pessoa falando, às vezes, sei lá, numa meditação em grupo também pode ser, fica alguém falando para você visualizar coisas. Olha, imagina que você está numa cachoeira e aí sente o vento passar pela sua pele, sente o calor do sol chegando no seu corpo. São coisas que você vai materializando na sua mente. Então, veja que a meditação guiada ela é bem diferente de não pensar em nada, né? Mas tem vários conceitos da meditação, que eu também não estou aqui para dar aula de meditação. É só que, às vezes, é mais fácil quando ela é guiada. Você consegue se concentrar melhor. O TDD é a mesma coisa. Se você começar a fazer TDD sozinho aí, é difícil pra caramba. Quando tem alguém falando o que você tem que fazer, é muito fácil. No YouTube, no tutorial, a pessoa está falando lá, primeiro você pega aqui, deixa eu ver o que esse método vai fazer. Ele vai retornar um double, beleza. Se ele retorna um double, então tem que fazer um assert aqui. Então vamos criar nosso primeiro teste. Ele está falando porque ele sabe. A pessoa que está te explicando, ela domina a técnica. Então, para ela é muito mais fácil fazer. E aí, quando a gente assiste, quando a gente lê o artigo, quando a gente vê a pessoa fazendo, parece que é fácil. Parece que é muito simples. Mas não é. Ele é bem agressivo para quem está aprendendo a programar principalmente. A menos que você tenha aprendido a programar desde o início com o TDD. Aí é diferente porque você aprendeu a formular seu pensamento. No TDD, a gente é obrigado a fazer o teste primeiro. Não vou entrar aqui nas tecnicidades do TDD e como que ele funciona, eu vou entrar mais superficialmente aqui para a gente entender para que ele serve. E aí se você quiser entender um pouco mais sobre o TDD, eu acho que tem um vídeo aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui se ele tiver, e aí depois você pode ver lá tecnicamente como que ele funciona. Mas se você aprende a programar com TDD, você aprende a raciocinar o seu teste primeiro. Então, toda vez que você vai fazer um teste, você precisa pensar sempre em resultado esperado.
O que vai acontecer quando eu chamar esse método com esses parâmetros? O que o meu código ali vai processar? Quando a gente aprende a programar, a gente não aprende a programar desse jeito. A gente aprende falando assim, olha, para você processar esse parâmetro, você tem que fazer um if. E aí você faz um loop. E aí, ó, você atribui essa variável, declara esse valor, multiplica, soma e não sei o que. Toda hora quando você aprende, as pessoas estão te explicando o que o método tem que fazer. O que o código vai fazer. É muito raro que alguém te explique programação falando para você primeiro qual que é o objetivo do seu método, o que ele tem que fazer. É claro que quando a gente fala de uma coisa mega simples como ovo, deixa eu ver se o número é par ou se ele é ímpar. É uma coisa muito idiota. Então, o próprio nome do que o código vai fazer já diz o que o método entrega. Ou é par ou ele é ímpar. Beleza, é um boolean, é um true ou um false. Agora, se você tem um método que faz o cálculo de um imposto, já não é uma coisa tão simples assim. A primeira coisa que as pessoas te falam quando elas vão te passar uma atividade como essa, elas falam assim, ó, primeiro você tem que pegar lá o valor do imposto na tabela de taxa, e aí você tem que fazer essa validação aqui, depois você tem que checar esse parâmetro, e aí depois, aí lá no final o cara fala assim, então, aí depois de tudo isso, você pega a taxa, pega o imposto, multiplica um pelo outro e vai dar o valor da taxa final. Ninguém começa explicando que você precisa primeiro da taxa final. Essa é a grande dificuldade para a gente aprender TDD. Pensar em teste primeiro faz muita diferença na forma como você programa. E é por isso que o TDD é agressivo para quem está começando. A menos você tenha aprendido a programar com TDD. Eu não sou um desses casos. Eu não aprendi a programar com TDD. Eu demorei muito tempo. Mas muito tempo de verdade, assim, para realmente entender como é que o TDD funciona. Porque na nossa cabeça é difícil movimentar as peças na ordem diferente. Imagina, por exemplo, quando você aprendeu a lavar a louça. Alguém falou para você o seguinte, olha, primeiro você joga uma aguinha aqui na louça, e aí você pega a esponja, coloca o detergente, e aí molha um pouco a esponja ali para fazer uma espuma, aí você passa a esponja, né, na louça ali, depois que você pegar umas 4, 5 louças que você já ensaboou, né, já passou o detergente com a esponja, aí você pega, liga a torneira, enxágua a louça, tira a espuma, vê se ficou alguma sujeira, se não ficou nada, beleza, pega a próxima e enxágua lá. Imagina se a hora que você for fazer esse processo, que é uma coisa que talvez você faça todo dia, talvez você não faça, mas que está internalizado na sua cabeça o passo a passo ali, né? Como que eu tenho que fazer? Imagina se um dia você tem que fazer as coisas ao contrário. Não começa assim não. Antes de molhar a esponja, você coloca todas as louças numa pia, e aí você pega uma por uma, você lava, tira aqui o excesso primeiro, depois você coloca o detergente, aí logo que você já passa primeiro, você já enxágua, e aí você leva para outro lugar. Sua cabeça ela dá uma bugada, e você se perde no processo. Em algum momento você vai perceber que você está fazendo como você sempre fez. Você vai olhar para... Ih, caramba, não, era para fazer isso aqui primeiro, mas eu fiz outra coisa primeiro. É normal do ser humano fazer as coisas assim. Então, quando a gente começa com TDD, é muito comum que você comece a fazer as coisas mais vigilante ali, né? Pô, não, tem que fazer isso primeiro, tem que fazer... Depois de 10, 15 minutos, você está fazendo do jeito que você fazia antes. É normal. Seu cérebro não é acostumado. Então, é muito agressivo. É difícil, é complexo, demora um tempo para fazer. Mas bota isso na cabeça. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, não tinha tanta busca na internet por TDD para entender como funciona. Agora que você já entendeu, eu vou trazer a minha opinião. O TDD, ele é muito legal, mas ele não é essencial. É uma técnica muito útil, mas ela não é essencial para você ter teste de unidade. E ela não é essencial para você programar de um jeito bom, entregar um código com qualidade. Conseguir entregar código que funciona, né, que atende o requisito do seu cliente ali, fazer aquilo que o negócio precisa, gerar valor para o negócio. Ele não é essencial, é só uma técnica. O TDD, ele não é fazer teste de unidade. TDD não é você fazer um monte de... entregar código com um monte de cobertura lá. Não tem nada a ver com isso. TDD é só uma técnica de engenharia de software.
Ela foi criada, até onde eu sei pelo menos, historicamente, junto com o XP, o XP, é o Extreme Programming. É uma técnica que ajuda a programar de um jeito mais lean, com menos desperdício. Ou seja, você vai fazendo o código de um jeito, onde os testes vão guiando a sua lógica ali, mas para que você tenha menos desperdício ao longo do tempo. Então, ele é uma técnica de engenharia de software que, além de visar qualidade, vamos dizer assim, né? Então, atender o requisito de um jeito rápido, que você evite uma engenharia desnecessária no seu código. E tem vários aspectos interessantes nesse sentido sobre engenharia de software, não sobre qualidade. E é por isso que eu gosto mais de reforçar o lado da engenharia. Porque quando a gente fala sobre qualidade, entregar coisa que atende o requisito do seu negócio ali, aí sim a gente está falando sobre teste de unidade. É uma coisa que é uma contraprova, né? É uma coisa que eu estou entregando junto com o meu código para garantir que esse código que eu entreguei realmente atende o que precisa. Isso é o teste de unidade, a contraprova. Eu entreguei isso aqui. Como eu sei que isso aqui funciona? Eu sei que funciona porque eu tenho esses testes aqui. E são eles que eu fiz. E se você quiser rodar esses testes aqui para checar, você consegue rodar eles também. Isso é o teste de unidade, uma contraprova. É um processo. Tudo bem que ele é código também, ele faz parte do desenvolvimento, tem tudo que eu sempre digo aqui no canal, mas ele é mais um processo voltado para a qualidade. O TDD não, o TDD é uma técnica de engenharia. Ele visa evitar desperdício. Quando a gente faz, olhando para o teste, para o resultado esperado, eu consigo chegar no meu objetivo mais rápido, sem ter que fazer muita frescura, e aí depois eu vou fazendo refactoring para deixar o código melhor, para deixar ele com uma estrutura melhor, mais fácil de manter. E tem N motivos ali para você fazer o TDD. Mas todos esses motivos eles são mais voltados para a engenharia de software. Fazer refactoring constante ali. Se você faz o TDD o teste desde o começo ali com o TDD, fica mais fácil fazer esse refactoring a todo momento. Se você deixa para fazer o teste de unidade depois, você só pode fazer o refactoring depois que você termina. E aí talvez você tenha retrabalho. Então essa é a grande vantagem de você aplicar TDD. Mas o objetivo, se você quer aprender, pensa em engenharia. Não em qualidade, não em entregar com menos bugs, não em atender o requisito do seu cliente. Isso é o teste de unidade. TDD, engenharia, evitar desperdício, fazer a coisa focada em um objetivo desde o início. Essa é a grande diferença. No final das contas, você pode pensar no TDD e no teste de unidade como ferramentas. Como coisas que você tem como recurso dentro da sua carreira de dev para poder entregar um código melhor. Seja do ponto de vista da engenharia de software, ou seja do ponto de vista da qualidade de software. Com menos bugs, atendendo o requisito do seu cliente ali, um código mais fácil de manter. São ferramentas com funções diferentes, com visões diferentes também. E o que você pode aplicar em situações diferentes. Por isso que eu reforço aqui, não estou dizendo que o TDD é uma coisa ruim. Quando eu falo que o TDD não é fácil, eu não quero reforçar que ele é uma prática ruim. Eu só quero reforçar que ele não é uma ferramenta que você necessariamente precisa aplicar em todo momento da sua carreira, em todo software que você vai fazer. Ele é uma opção. Retratando como uma ferramenta, isso fica mais claro. O que a gente precisa entregar todos os dias é código que funciona. Essa é a nossa obrigação. E o TDD e o teste de unidade nada mais são do que ferramentas que você usa para buscar esse objetivo. Como qualquer outra ferramenta que você aprende. Como design patterns, como arquitetura de software, como recursos da linguagem. Tudo isso são ferramentas. Nada disso é extremamente essencial para você entregar o código que você precisa lá. Não é. Até porque, se fosse essencial, de novo, ensinariam desde o começo. Você ia aprender a fazer TDD lá na faculdade. Você ia aprender teste de unidade também na faculdade. E não ensinam isso.
Eu falo, a faculdade como uma base de ensino mais comum na cabeça de todo mundo aí, né? Mas mesmo nos cursos, se fosse extremamente essencial, os cursos de programação ensinariam. E eles não ensinam. Porque realmente não é. Eu considero o teste de unidade uma coisa extremamente importante. Mas no final do dia, se você entregar seu código sem o teste de unidade e ele cumpre o requisito, ele atende aquilo que a necessidade da empresa precisa ali, que o seu cliente precisa, você consegue fazer essa entrega. Então, o fato dele ser importante e de eu, particularmente, considerar uma técnica importante, o teste de unidade, ele não é exatamente essencial. Essencial mesmo é entregar o código que você precisa. TDD é a mesma coisa. Apesar do que você ouve por aí, e que as pessoas falam mesmo, que pô, você precisa fazer TDD, porque é muito importante. Porque senão você não está entregando código direito, você não está fazendo seu trabalho direito. Não é exatamente verdade. Não é. O que você precisa realmente entregar é código que funciona. TDD e teste de unidade, ferramentas, assim como qualquer outra que você aprende, que você estuda e que você aplica no seu dia a dia. Ah, beleza, André. Você fala que teste de unidade é importante, mas você também fala que não aplica TDD todas as vezes, todo dia você está falando que agora ele não é essencial. Então, quando que você usa? Quando que você aplica no seu dia a dia? Eu costumo usar TDD em situações muito específicas. Eu já testei algumas vezes. Estou até pensando em voltar a testar de novo para ver se eu me adapto melhor com a técnica. Não sou contra usar, admiro muito quem usa isso sempre no dia a dia, assim, mas eu não me adaptei bem. Eu senti que eu fiquei um pouco mais devagar. Eu sou o tipo de pessoa que fica parado olhando para o código por uns 10 minutos, assim, pensando o que você pode fazer, que caminho que eu vou tomar, que decisão que eu tomo. E depois eu sento lá e começo a escrever código. É o meu jeito de programar, é o meu estilo de programar. E você pode ter o seu diferente, que você olha, primeiro você escreve, para você talvez seja mais fácil ver o código pronto para poder raciocinar depois. Eu não vou julgar se isso está certo, se isso está errado. São estilos de programação diferentes. É só isso. O que importa, como eu disse, é a gente entregar código que funciona, código que atende a necessidade do cliente, que gera valor para o negócio. Se você consegue fazer do seu jeito, quem sou eu para dizer que você está errado? Mas quando eu faço TDD, eu sinto que eu fico muito mais tempo pensando nas coisas, tentando visualizar o que eu vou fazer. Então eu senti que eu fico muito mais devagar. O resultado não foi tão ruim. É só que eu achei que, para mim, pelo menos, não fez tanta diferença em termos de qualidade de software. Em termos de deixar o código mais fácil de manter, de cumprir requisito. Eu acho que fazer teste de unidade depois, que é o que eu costumo fazer, para mim também funciona. Então, como que eu faço o teste hoje? Eu programo, eu verifico ali o que eu tenho que fazer, olho o requisito, faço o levantamento, e aí eu vou gerando o meu código. Depois que eu termino um método, geralmente eu já começo a fazer teste. Às vezes acontece de eu ficar abduzido ali pela coisa do código, né? Não, pô, agora eu tô aqui numa linha de raciocínio, vou fazer aqui, chama aqui, daí eu altero aqui, altero lá. E às vezes eu acabo alterando vários métodos diferentes, criando classes diferentes sem fazer teste. Quando eu percebo que isso acontece, eu volto e começo a testar. Realmente para não me perder. Porque se você faz uma coisa que é muito grande, é uma atividade que é muito longa, que exige que você faça muito código. Se você se deixar levar e começar a fazer um montão de código direto, sem fazer teste de unidade, depois talvez você tenha mais retrabalho. E isso acontece comigo também, muitas vezes. Às vezes demora para eu perceber que eu estou fazendo coisa demais sem testar. Essas últimas semanas mesmo eu fiz isso. Fiz uma base de código gigante lá, um monte de alteração, coisas que eu já estava na cabeça com o requisito aqui do lado olhando o que eu tinha que fazer. E eu me peguei fazendo teste manual. Então, quando eu digo que essas coisas acontecem com todo mundo, é todo mundo mesmo. Acontece comigo, eu tenho um canal que só fala disso e vira e mexe acontece. Então é comum, só que eu fico mais vigilante. Pelo menos eu sempre tento me ligar, eu tento deixar gatilhos aqui, post-its na tela, eu tento deixar avisos, para eu lembrar que eu tenho que fazer teste.
E aí eu paro, volto e faço os testes de unidade. Quando eu faço TDD, eu costumo fazer TDD quando tem uma coisa que eu não tenho muita ideia de como eu vou estruturar do ponto de vista da arquitetura. Então quando eu olho para uma solução e eu não sei exatamente como que eu vou mexer, se eu preciso, sei lá, modelar uma classe, ou se eu preciso jogar isso para uma outra camada, para um outro projeto, se eu vou usar um padrão, se eu não vou, aí eu geralmente eu aplico TDD. Por quê? Porque com o TDD eu tenho o reforço de sempre fazer aquilo que precisa primeiro. Cumprir o requisito. Né? Ah, eu tenho que, sei lá, fazer um cadastro num banco, fazer um cálculo e retornar, devolver isso aí para a chamada da API. Quando eu vou fazer com o TDD, eu estou sempre focado no retorno. Então eu sei exatamente que eu tenho que fazer na minha cabeça, né? Eu já tenho mapeado os passos, só que eu vou pelo TDD para não sair codando sem fazer teste e sem fazer over-engineering, sem ficar pensando muito. Ah, não, aqui eu acho que eu vou usar o design pattern X porque eu acho que aqui reaproveita e tal. Muita gente fica viajando, assim, principalmente quem é mais técnico, né, que tem um pouco mais de conhecimento sobre arquitetura, que para pensar como que eu vou fazer. A gente desenha uma solução na cabeça e às vezes a gente olha alguma situação no dia a dia ali e vê que dá para usar um padrão X. E aí você fala assim, então eu vou usar isso aqui porque eu já sei que funciona. Às vezes não funciona. Às vezes você está viajando porque você leu, achou interessante e quer colocar em prática. Então tem que tomar cuidado para não ficar viajando muito na maionese ali e aplicar as coisas quando precisa nos lugares certos. Eu acho que para mim o TDD ajuda muito nesse sentido. Eu consigo focar melhor em atender primeiro o requisito para depois fazer a engenharia. Porque daí, como eu já tenho o requisito atendido e eu tenho o teste, eu consigo fazer o refactor ali, fazer a alteração de estrutura, sabendo que está tudo funcionando. Então, para mim, funciona legal. E é interessante que quando eu comento a forma como eu programo, todo mundo sempre pergunta, mas como é que você faz o teste depois? Daí não dá problema? Tipo, seu teste não fica viciado, você não fica olhando para o que está feito para poder fazer o teste e tal. Essa é uma dúvida comum e às vezes acontece, não vou dizer que não acontece, às vezes escapa algumas tartarugas ali, mas eu tenho técnicas que evitam que isso aconteça. Uma delas é sempre ter o requisito perto. Já falei disso em outros vídeos. Eu tento não me perder do requisito. Então, você pode fazer seu teste depois. Aliás, você pode fazer o teste a hora que você quiser. Mas eu recomendo que se você vai fazer o teste depois, não é um grande problema. Não pense nisso como um grande problema, desde que você não se perca daquilo que precisa fazer. Né? Que você não se perca do requisito. Isso que eu falei lá no começo, é muito importante que você guarde, que você anota. Pega um bloquinho, um caderninho, escreve isso aí, para você não esquecer. O importante para todo dev é entregar código que funciona. Esse é o nosso trabalho. É o nosso primeiro trabalho. O que a gente tem que fazer é entregar código que funciona. O que é código que funciona? Código que funciona é um código que atende a necessidade do seu cliente e que gera valor para o negócio. É para isso que você é contratado aí, é para isso que te pagam o salário. Então é isso que você tem que entregar, é isso que a empresa espera que você entregue. O teste de unidade, TDD, arquitetura, todas essas paradas aí, são coisas que vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas seu objetivo principal é entregar código que funciona. Código que funciona. Então, você pode fazer o teste antes, pode fazer ele depois, desde que você entenda que o seu objetivo final é entregar código que funciona. Mas então, eu sei que está funcionando porque eu fiz os testes aqui na mão, ou rodei aqui um teste de mesa, sei lá, e aí eu sei que está funcionando. Não, seu código está funcionando se você conseguir olhar para o requisito e ver que ele faz o que ele pede. Ou que você fale com o seu cliente diga que está funcionando porque foi isso que ele pediu. Isso é código que funciona. Então, você pode fazer teste antes ou depois, desde que você não se esqueça disso. Então, uma das técnicas que eu uso é sempre deixar o requisito à mão. Eu sempre fico olhando ali. Se eu tiver com dúvida, eu volto no requisito e vejo o que ele estava pedindo. Se ele fala para validar, eu vou validar. De alguma forma. Eu posso fazer uma engenharia mega monstra aqui e fazer um monte de design pattern. Desde que ele faça a validação que ele pediu. Se ele fizer, tá beleza.
E aí eu tenho outros requisitos para cumprir que são de tecnologia. Ah, você não pode travar as threads, você precisa usar a programação síncrona. Aqui você tem que usar um evento, porque você precisa de performance, você precisa de não sei o que. Sabe? Tem um monte de outras coisas que o código tem que ser fácil de manter. Tem outras coisas que são requisitos de tecnologia que a gente tem que cumprir. Mas esses são objetivos secundários. E aí eles impactam sim a médio e longo prazo no objetivo primário, que é entregar código que funciona. Se você entrega um código que é ruim de manter, uma hora alguém vai fazer esse código parar de funcionar. Então é um objetivo secundário. Tem que ter ele em mente? Tem que ter. Mas você não pode perder nunca de vista o objetivo primário ali. Então não importa o que você faz. Você teste antes, você teste depois, se é arquitetura de software, se é sei lá o que você vai inventar fazer aí. Você só não pode perder de vista o seu objetivo principal, é entregar código que funciona. Então, para concluir, para fechar essa nossa conversa aqui, a primeira coisa que eu quero que você reflita aí internamente, você com você mesmo, não assuma a opinião alheia como uma verdade absoluta. Cada pessoa tem uma opinião que é baseada nas suas próprias experiências. E muita gente fala que TDD é mega importante, que você precisa saber, porque se você não faz TDD, você está fazendo a coisa errada. Pode ser uma verdade, sob algum ponto de vista, sei lá, mas sempre vai ser uma opinião de outra pessoa. Pode ser realmente uma pessoa que você respeite, que você gosta, que você admira. E aí essa opinião ela tem um peso diferente, é claro que tem. Mas nunca assuma uma opinião alheia como uma verdade. Nem essa que eu estou te passando agora. Nem essas que você vê aqui no canal. Eu não estou aqui para falar para você o que é certo ou errado. E eu acredito de verdade que a maioria das pessoas que divide conhecimento na internet, com livros, elas não querem assumir o papel de ser a pessoa que fala a verdade absoluta do universo. Não é isso. É que às vezes a gente admira tanto uma pessoa, né? A gente acha que ela faz um bom trabalho, que ela tem uma boa oratória às vezes, ou explica de um jeito fácil de entender, e a gente acaba assumindo a opinião do outro como uma verdade. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu vi uma frase nessa semana aí sobre TDD, né? Que o cara falava alguma coisa do tipo, ó, quando você não faz TDD, é como se você falasse primeiro e pensasse depois. Faz todo sentido isso que ele falou do ponto de vista do TDD. E não parece muito legal você falar primeiro e pensar depois também, né? Parece que é errado. Do ponto de vista do TDD, pode ser uma verdade. Mas não é assim no nosso dia a dia. Como eu disse, não é uma coisa fácil de fazer. E aí quando muita gente lê frases desse tipo, fora de contexto, sem tentar entender a opinião, né, que aquilo é realmente uma opinião, e começa a assumir aquilo como uma verdade. E aí que vem a culpa, né? A gente fala, pô, mas eu preciso fazer TDD, mas eu não consigo, não dá. Cara, desencana disso. Desencana. É difícil. Se você quiser aprender, não estou dizendo que é difícil, você não pode aprender. Qualquer coisa que você quiser, você vai aprender. Não existe um ser humano que não consiga aprender nada. Qualquer coisa que você se esforçar e se dedicar, você aprende. Agora, não é uma coisa fácil, não vai brotar do chão. Você vai ter que praticar. Você vai ter que estudar menos e praticar mais. Porque TDD é um hábito. É a forma como você raciocina. Não é nem a forma como você escreve o programa, é a forma como você pensa. É extremamente difícil mudar isso. Mas é possível. Você pode. É só você praticar. E isso vai demorar. Então, se não está rolando, se está começando agora e não está conseguindo, não fica se matando lá. É porque demora. Uma hora a ficha bate. Ela cai ali e você fala, caramba, agora que eu entendi. E aí a coisa clareia para você. Então, não é que, mas se você não fizer TDD errado. Não, não é isso. Existe um motivo para o TDD existir. E eu te passei ele aqui no vídeo. Foi criado como uma técnica de engenharia de software. O que você precisa fazer é entender os conceitos e tirar suas próprias conclusões. Então, eu não estou aqui para te falar que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Às vezes, cara, TDD é mega importante mesmo. Mas essa é a minha opinião. Eu entendi os conceitos, pelo menos da minha maneira, né, entraram aqui na minha cabeça e eu cheguei nas minhas próprias conclusões. Essa é uma delas.
Cara, experimentei, para mim não rolou. Então, se não é essencial para mim, eu assumo que não é essencial para todo mundo. Até porque, cara, zilhões de linhas de software são entregues todo dia sem sequer ter teste de unidade. Quanto mais TDD. Tenta entender, colher a opinião das pessoas que você admira, das pessoas que você curte, que você acha que fazem um bom trabalho, mas tenta sempre tirar suas próprias conclusões. Experimentar, ir para a prática, ver qual é que é. Eu acho que isso é que enriquece a sua carreira. E mantém sempre o foco em melhorar o seu código. Fazer código melhor. Código que cada vez mais atende os requisitos, né, que funciona, que gera valor para a empresa, mas um código melhor, com mais qualidade, com menos bugs, um código mais fácil de manter, um código mais simples. Esse é o foco que a gente tem que dar para os nossos aprendizados. As ferramentas que vêm, elas vão trazer qualidade, elas vão melhorar a qualidade do seu código. Mas sempre pensa que qualidade é uma consequência das coisas. Não é exatamente um objetivo. Quanto mais coisa você aprende, quanto mais conhecimento você traz, quanto mais ferramenta você aplica, mais qualidade vai ter. Ele é uma consequência. Não é uma busca exatamente. Nossa, eu vou entregar o software perfeito agora que eu faço TDD. Não tem nada a ver. Busca sempre agregar ferramentas no seu repertório, que aí você vai conseguir entregar código com mais qualidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, assina o canal que ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem uma outra opinião, se você acha que TDD é mega importante, que sem TDD a área não vive, que a gente precisa entregar, ou se você tem outras aplicações, se você faz TDD de outra forma, se você testa primeiro uma parte, depois complementa seus testes ali, deixa um comentário aí também. Me fala aí como que você aplica TDD e teste de unidade no seu dia a dia, que é muito bom trocar essa ideia com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.